Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Luiz Fernando, está me ouvindo? Não. Bom dia, Bom dia, Bruno. tudo bom com a senhora? Tudo bem com você? Tô bem. Ai, que bom. Esquece de colocar para mim o nome aqui no bate-papo, tá? Tá bom. E a série. Bill Hendrick, Luiz, Maria Eduarda tá conectando agora. Coloca aqui para mim já, tá? Quando vocês vão escrevendo aí, dá um tempinho para os outros entrarem. Ótimo. Maria Eduarda já colocou. Tá. Luiz, tá faltando você, Luiz. Coloca pra mim a turma que você é. Ok. Todo mundo tá preparado aí com o caderno de matemática? Sim? Então vamos lá. Eu vou já começando pra gente aproveitar mais o tempo, tá bom? Meninos, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, tá? Pra gente ir tirando as dúvidas, tá ok? O pessoal hoje tá mais atrasado, né? Para assistir a nossa aula. Eu vou fazer um compartilhamento de tela agora, tá? Vem pra cá tomar banho logo. Deixa sua mãe quieta. Fala pra ela. Pronto, chegou. Avisou que chegou. O Isaac acabou de chegar aqui em casa, meu filhinho. Tá falando oi aqui. Não sei se vocês ouviram. Vamos lá. Então vamos continuar com função quadrática, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Assim que vocês verem a minha tela, só me dê um ok aí para me saber que vocês estão vendo, tá? Quem conectou-se agora, por favor, não esqueça de colocar lá para mim no bate-papo sua turma. Rafaela já tá aqui primeiro A. Ok, a Ingrid que apareceu, né? Então, a gente viu, né? Faz tempo que a gente teve a nossa aulinha. O dia que a gente, nessa semana, o dia que era pra gente ter aula foi conselho, então não tivemos aula. Então, a gente pode identificar o que é uma função de segundo grau e identificar os componentes, né, os que são os coeficientes de uma função de segundo grau. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula um sisteminha, né, de função de segundo grau. Então, quando eu tenho um sisteminha como esse daqui, ó, vou resolver um sistema, e aí eu tenho aqui que A mais B é igual a menos 2 e eu tenho que A menos B é igual a menos 4. Professora, de onde saiu esse sistema? Esse sistema saiu daqui, ó. Lembra quando a gente... Ótimo. Lembra quando a gente resolveu esse exemplozinho aqui, ó? A gente atribuiu valores, né, para x, né? Então aqui, onde era f de x, foi atribuído valores. E aí a solução é resolver cada um deles. Resolvendo cada um deles, por exemplo, quando eu coloco f de x igual a 5, que eu vou fazer toda a minha multiplicação, a única coisa que eu vou ter é que o meu c vale 5, porque se eu multiplicar os meus coeficientes por zero, que onde for x eu vou substituir por zero. Vai zerar tudo, vai sobrar somente o c igual a 5. Quando eu coloco que o meu x vale 1, que f de 1 é igual a 3, então é isso que eu vou fazer. F de 1 é igual a 3, aonde for x, eu vou colocar 1. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Ô, professora, esse exemplo aí você vai
tá explicando agora ou você já explicou? Eu já expliquei, estou só retomando, só estou Ah, relembrando tá. que eu já expliquei na Entendi. outra aula. Mas você chegou a ouvir ou não essa explicação? Não, acho Não? que no dia não pude participar, não. Não? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: eu vou continuar explicando como se fosse a primeira vez que estou explicando, tá bom? Tá Para bom, você então explica compreender. devagarzinho, que senão eu não entendo. Tá bom. Pode deixar que eu vou retomar, então vou devagar agora. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, ó, considere a função do segundo grau f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Esse aí é o esqueleto, né, que a gente fala de uma função de segundo grau. Para ser uma função de segundo grau, tem que ter essa característica aqui. Mas tem que lembrar de uma coisa: o meu a, que é o coeficiente que multiplica com x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Isso aí vocês lembram, né? Tranquilo, não tá? Sim ou não? Conversem comigo para mim saber. Tranquilebas. Ok, então vamos lá. Agora, esse exemplo aqui tá me falando que aonde for isso aqui, ó, onde for f de x, me deu valores para colocar no lugar do x, tá? Então, o primeiro exemplo que ele me deu foi esse. F de x, f de zero é igual a 5. O que quer dizer isso? Onde eu tenho x nessa função de segundo grau aqui, eu vou substituir por zero. E depois de substituir por zero, eu vou colocar depois da igualdade igual a 5. O outro exemplo diz que f de 1 é igual a 3. Então, quer dizer que o quê? Que quando eu for resolver essa função aqui de segundo grau, aonde for x, eu vou colocar 1. E depois igualar a 3. A mesma coisa com esse outro exemplo. Aonde for x, eu vou colocar menos 1 e depois igualar a 1. Então, vamos à resolução. Como que fica isso, né? Então, inicialmente, a gente vai fazer o quê? Vai substituir o x, né? O valor de x e f de x na função. O que seria isso? Então, aonde for x, vou começar pelo f de zero, que é igual a 5. Onde for x, eu vou colocar zero. E vou colocar igual a 5, tá? Então, foi isso que eu fiz. A vezes, em vez de ser x ao quadrado, vou colocar zero ao quadrado, porque o meu f de x aqui vale zero. Mais b, aonde for x, vou colocar zero, vezes zero. Mais c, c é o meu coeficiente de número inteiro. Tudo isso igual a 5, tá? Então, ó, como f de zero é igual a 5, então eu vou colocar tudo isso igual a 5, tá bom? Então, vamos resolver isso aqui. A vezes zero ao quadrado é zero, porque todo número multiplicado por zero é zero. Mais b vezes zero é zero também. Todo número multiplicado por zero é zero. Quem que sobra primeiro ano? Somente o c igual a 5, não é verdade? Se tudo isso aqui zerou, ó, se zerou isso aqui zerou, isso aqui zerou, então vai me sobrar C igual a 5. Acabou aí, não tem como resolver mais nada. Compreendido? Compreendido? Manda um joinha aí para mim ter certeza. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por favor. Compreendido? Ana Clara, Isabel, Lara Késia, compreenderam? Primeiro ano, Bruno, compreendeu, Bruno? Hendrick? Primeiro ano, ou vou continuar a explicação? Ah, ótimo. Até o Bruno interagiu aqui. Todo mundo está assistindo essa aula, todo mundo só conectou e não está assistindo? Tô Assistindo. assistindo aqui, ué. Ótimo, porque ninguém quer conversar comigo? Eu fico na dúvida. Ó, barulheira aqui em casa, chegou meus parentes aqui. Ah, entendi. Não, tudo bem. Vai, manda pelo menos um joinha aqui na tela que eu vejo se vocês estão compreendendo bem, tá?
Quem não compreendeu, levanta a mão aí, que aí coloca aqui na tela na opção de levantar a mão que eu vou repetir a explicação, tá bom? Então, agora nós vamos substituir o f de x por 1. E quando a gente substituir por 1, ele vai ser igual a 3, tá? Vamos igualar a função igual a 3. Então, vamos lá. F de x agora vai ser f de 1. Então, aonde for x, vou substituir por 1. Tudo isso igual a 3. Então, vamos lá. A vezes x ao quadrado vai ficar a vezes 1 ao quadrado. Mais b vezes x vai ficar b vezes 1 mais c. Tudo isso igual a 3, tá? Quem entrou agora, por favor, não esqueça de colocar para mim a turma qual você pertence, viu? Por favor, coloque lá. Então, a gente vai resolver isso, fica como? A vezes 1 ao quadrado, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu vou ter a mais b vezes 1, b. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mais c, tudo isso igual a 3, tá? Agora, prestem atenção em um detalhe. Detalhe importante. Presta atenção aqui, ó. A gente não descobriu quanto vale C no exemplo anterior? Descobriu, não descobriu? Descobriu. Então, agora, aonde for C, em vez de eu deixar C, eu vou colocar 5, porque eu sei que C vale 5. C é igual a 5. Então, foi isso que a gente fez. A mais B mais C, tudo é igual a 3. Vou substituir o valor de C. Então, vai ficar assim, ó. A mais B mais 5 igual a 3. Para mim resolver isso aqui, o que eu preciso fazer? Basta eu pegar esse 5 aqui, que é o número inteiro que eu tenho, que é o meu valor de C, jogar, passar para o outro lado da igualdade. Passando para o outro lado da igualdade, ele troca o sinal. Então, vai ficar A mais B, que é igual a 3 menos 5. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vou ter menos 2. Então, A mais B é igual a menos 2, tá? Compreendido? Resolvemos o segundo exemplo, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, então, aonde for x, eu vou colocar menos 1. E tudo isso vou igualar a 1. Então, vamos lá. F de menos 1, né, é igual a vezes menos 1 ao quadrado, porque onde for x eu vou colocar menos 1, mais b menos 1 mais c. Por que, professora, tá tudo entre parênteses? Porque eu tenho dois sinais. Ó, eu tenho o sinal da multiplicação e tenho o sinal do menos 1. Então, preciso colocar entre parênteses, tá? O b multiplica com o x, mas o x vale menos 1. Então, tem que pôr entre parênteses. Então, vai ficar da seguinte forma. A vezes menos 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Vai ficar, então, A, porque menos com menos vai dar mais, né? Então, multiplicando A vezes menos 1, está elevado ao quadrado, todo número elevado a expoente positivo, sinal também positivo, regrinha, tá? B menos, vezes menos 1 vai ficar menos B, mais C, tudo isso igual a 1. Eu já sei o meu valor de C, então eu vou substituir o valor de C. Substituindo o valor de C, eu vou ter que A menos B mais 5, tudo isso é igual a 1. A mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer aqui. O 5 está do lado de cada igualdade, eu vou passar para o lado de lá, que é um número inteiro. Mudou de lado, muda o sinal. Conserva o sinal do maior, subtrai. 5 menos 1, eu vou ter que vou ter como resposta A menos B igual a menos 4. Então, pronto. Aqui a gente resolveu exemplos quando f de x tem um valor de número. É assim que a gente resolve. E agora, professora, como que eu faço para descobrir quanto vale o A, quanto vale o B? Aí eu chego num sistema. O primeiro sistema que eu descobri foi esse, que A mais B igual a menos 2. O segundo sistema foi esse, que A menos B igual a menos 4. Vou resolver isso. Então, resolvendo o sistema.
A mais B é igual a menos 2 e A menos B é igual a menos 4. Isso aqui, então, é fácil. Basta eu, então, vou pegar esse sistema aqui, vou copiar ele aqui, só está destacado para que vocês entendam. Primeiro, eu vou calcular uma das variáveis primeiro, vou aqui pegar o A. Depois que eu encontrar o valor de A, eu posso, então, substituir o valor de A para achar o valor de B. Como que eu vou fazer isso? Basta fazer isso aqui, ó. A mais A, sisteminha soma, tá? A mais A, eu vou ter 2A. Tudo isso é igual a quanto? Menos 2 com menos 4, somando os dois, eu vou ter menos, conserva o sinal e soma, vou ter menos 6. Agora fica fácil. A vai ser igual menos 6, o 2 está multiplicando com o A, eu quero descobrir quanto A vale. Então, ele vem para o outro lado da igualdade, dividindo. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Menos 6 dividido por 2 é quanto? A igual a menos 3. Pronto. Consegui o valor do A. Não é fácil? O que eu tenho que fazer no sistema, então? Vou pegar uma das variáveis, vou somar primeiro e depois fazer todo o restante da conta. Então, somo A mais A, 2A. Depois o lado da igualdade. No B vou mexer? Não. Primeiro eu tenho que descobrir o valor de uma das variáveis, que é uma das minhas letras, para depois depois de descoberto esse valor, eu volto no sistema para achar a outra variável, tá? Que é o meu outro coeficiente. Então, sinais iguais, somo, conservo o sinal. Foi isso que a gente fez. Menos 2 mais menos 4 vai ficar menos 6. Repetindo. Então, ó, 2A é igual a menos 6. Eu preciso achar o valor de A. Para isso, eu vou isolar a letrinha A. Então, eu vou ter A é igual menos 6, porque está depois da igualdade, não muda. O 2 está multiplicando com A, ele desce, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu sei que o meu A vale menos 3. Agora fica fácil. Se eu substituir, então, o valor de A, eu vou encontrar, então, o meu valor de B. Agora, eu preciso calcular os dois? Não, basta pegar esse último aqui, ó. Então, olha o que a gente vai ter. Basta eu pegar o primeiro, melhor. Tá somando, fica melhor, tá? Basta pegar o primeiro. Se você pegar o de baixo, vai dar a mesma coisa. Tanto faz. Então, a gente vai ter aqui, ó, substituindo o valor de A em uma das equações. Vocês podem pegar de cima, pode pegar a de baixo, não tem problema, tá? Vocês vão chegar na mesma resposta. Então, ó, A mais B é igual a menos 2. Peguei só a de cima, tá? A mais B é igual a menos 2. Então, vamos lá. A mais B igual a menos 2, eu sei que o meu A vale menos 3. Vou substituir. Onde for A, vou colocar menos 3. Então, eu vou ter menos 3 mais B é igual a menos 2. Agora, eu posso sim encontrar o valor de B. Basta eu fazer o quê? Vou isolar a minha variável B, que é o meu coeficiente lá, B da equação. Vai ser igual. Conservo o que tem depois da igualdade, que é o menos 2. E o meu 3, ó, ele está do outro lado da igualdade, subtraindo. Mas eu preciso passar ele para o lado de cá. Mudou de lado, muda o sinal. Então, ele passa para o outro lado, somando. Então, eu vou ter mais 3. E aí, basta eu fazer essa equaçãozinha aqui, ó. Menos 2 mais 3, conservo o sinal do maior e subtraio, né? São sinais diferentes, vai ficar 1. Então, o meu B vale 1. Pronto, é assim que a gente resolve o sisteminha. Dúvidas? Dúvidas? Não, né? Pelo jeito, não. Posso cobrar de vocês isso aqui em questões que vocês conseguem resolver, né? Certo. Gustavo respondeu aqui. Não tem nenhuma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou repetir. Bruno, tá tranquilo?
Compreendeu? Manda um joinha aí para nós. Ok. Então, pronto. Agora sim, eu sei qual é o valor do meu coeficiente A. Eu consigo, então, saber qual é o valor do coeficiente B. E também sei qual é o valor do coeficiente C, né? Então, ó, os valores de A é -3, de B é 1 e de C é 5. Então, para me representar essa função, eu vou dizer que f de x vai ser igual a -3 vezes x ao quadrado, mais x, porque o meu b vale 1. Não precisa 1 aparecer, não preciso colocar um x, basta colocar x, tá? Mais 5, que é o valor do meu c. Pronto, tá resolvido, né? Agora, vamos entender um pouquinho como fazer o gráfico da função de segundo grau, ou da função quadrática. Como que eu vou fazer o gráfico? Então, ó, isso aqui é importante vocês até anotarem, por favor, se puderem, anote. Para construir o gráfico de uma função quadrática ou do segundo grau no plano cartesiano, nós vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro, atribuir valores para x. Segundo, representar os pontos no plano cartesiano. E terceiro, ligar os pontos de variável real. Então, agora nós vamos ver um exemplo de como fazer isso. Então, primeiro eu tenho que atribuir valor para x. Segundo, então, eu tenho que ligar os pontos no plano cartesiano. E por último, eu tenho que representar, né, os pontos no plano cartesiano. E por último, eu tenho que ligar esses pontos, tá? Então, ó, represente no plano cartesiano a função real. Então, se fosse para vocês resolver isso aqui, vocês vão fazer agora o gráfico, tá? F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, regra, eu vou atribuir valores para x. Se eu atribuir valores para x, basta então que eu substitua, como a gente viu no exemplo anterior, o valor desse x, para então eu descobrir quais são os pontos que vão intersectar, ou seja, os pontos que vão ligar um no outro, tá? Então eu vou montar essa tabelinha. De um lado, eu vou colocar x, no meio, vou colocar minha função de segundo grau, que no meu exemplo é essa, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. E depois, no outro lado da tabelinha, na minha última coluna, eu vou colocar entre parênteses x, y, tá? Então, eu tenho aqui as ordenadas e as abscissas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou atribuir valores para x. Professora, tenho que atribuir muitos valores? Não. Para o seu gráfico não ficar muito pequeno, eu te aconselho a atribuir no mínimo 4 valores para x. Menor que isso, seu gráfico fica muito pequenininho, tá? Aqui no meu exemplo, a gente atribuiu 5 valores para x, tá bom? Então, agora, a primeira coisa, atribuir valor para x. Agora, eu vou substituir, tá bom? Então, substituindo. Onde for x, eu vou substituir por 1. Coloquei que x é igual a 1. Então, f de x é igual a onde for x, eu vou substituir por 1. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Agora, vamos resolver isso daqui. Presta atenção, esse sinal de igualdade eu vou continuar resolvendo os cálculos, tá? Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes 1 vai ser 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Menos, presta atenção nisso, menos 6. Por quê? Menos 6 vezes 1 é menos 6. Mais 5. Agora, eu vou resolver esses cálculos, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, resolvendo isso aqui, ó, 1 menos 6 mais 5, o que que eu vou ter, ó? Menos 6 com 1 aqui, vou subtrair, então fica o maior número, o sinal do maior, vai ficar igual a menos 5
mais 5. Então, menos 5 mais 5 é igual a 0. Então, é bem simplesinho. Então, o que eu descobri primeiro ano? Que quando o x é 1, então vou colocar aqui na terceira coluna 1, porque eu dei valor para x, é 1, o y ele vai valer 0, que é o resultado dos cálculos que eu fiz. Então, eu cheguei nessa resposta. Então, o meu y é 0. Agora, colocando x igual a 2, f de x igual a 2, eu vou ter, aonde for x, vou substituir pelo número. X ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 6 vezes x, menos 6 vezes 2, mais 5. Continuando, tudo isso é igual ao quê? 2 vezes 2, 4. Menos, ó, presta atenção nisso, ó. Menos 6 vezes 2, menos 12. Mais 5. Tudo isso é igual a quanto? Então, agora eu vou fazer. Menos 12 mais 4 é igual a menos 8. Mais 5, menos 8 mais 5 é igual a menos 3. Então, eu cheguei nessa resposta. Quando o meu x for 2, o y é menos 3, porque é o resultado da conta que eu resolvi, tá bom? A mesma coisa para x igual a 3, eu vou fazer assim. Então, aonde for x, eu vou substituir pelo número 3, porque eu atribuí valores para x aqui na primeira coluna. Então, ó, x ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, porque é menos 6 vezes x, mais 5, tudo isso é igual a quanto? 3 vezes 3 é 9, menos 6 vezes 3, menos 18, tá? Serve o sinal do maior. Mais 5, tudo isso vai ficar igual a quanto? Menos 18, menos 9, mais 9, menos 18, mais 9, subtrai e conserva o sinal do maior, vai ficar menos 9. Mais 5, menos 9 mais 5, conserva o sinal do maior, subtrai, vai ficar menos 4. Então, quando o meu x for 3, o meu y vai ser menos 4. A mesma coisa para quando x for 4. Quer dizer que na função, aonde for x, vou substituir por 4. Então, f de 4, né? Então, aqui é f de x, vai ficar f de 4. É igual x ao quadrado, 4 ao quadrado, porque aonde é x, substituo por 4. Menos, não é menos 6 vezes x? Vai ficar menos 6 vezes 4. Mais 5. Tudo isso é igual a quanto? Igual a quanto? 4 vezes 4, 16. Menos 6 vezes 4, conserva o sinal do maior e resolva a multiplicação. Menos 24. Mais 5. Então, vamos continuar resolvendo. Quanto que vai ficar isso? Nós vamos ter aí, ó, menos 24 mais 16. Conserva o sinal do maior e subtrai, vai ficar menos 8. Mais 5. Menos 8 mais 5, conserva o sinal do maior, que é o 8. Subtrai, vai ficar menos 3. Então, ó, quando o x for 4, o y vai ser menos 3. Quando eu coloco x igual a 5, então eu vou ter um f de 5. Aonde for x, substituo por 5. Vai ficar 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, é igual a 25. Menos 6 vezes 5 é igual a menos 30. Aqui, ó, igual a menos 30. Tudo isso mais 5. Então, resolvendo, menos 30 mais 25, conserva o sinal do maior e vou subtrair. Vai ser menos 5. Mais 5. Então, menos 5 com mais 5 é 0. Então, quando o meu x for 5, o y vai valer 0, tá? Então, agora dá para a gente representar o gráfico. Então, o que a gente fez? Atribuiu valores para x, resolveu os cálculos, tá? Resolvemos os cálculos, então a gente encontrou os pontos, ó.
A gente encontrou os pontos, as coordenadas, tá? Esses pontos aqui a gente chama de coordenadas, tá bom? Agora a gente pode então ligar esses pontos. Então a gente vai fazer isso. Primeira coisa, montar o plano cartesiano. Plano cartesiano, vocês não é isso aqui. Então eu tenho o eixo Y e o eixo X, tá? Então vamos lá. O X não está variando de 0 a 5? Vou pôr de 0 a 5 porque é o ponto de origem, não é de 1 a 5? Então pronto. Ponto de origem dele é esse aqui, ó. É aonde os dois se encontram, é a intersecção entre eles. Então esse é o ponto de origem, ele sempre vale 0. O X está variando de 1 a 5. Então vou montar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. O Y, como que eu sei onde ele está variando? Pela resposta, eu sei que ele vai variar aqui, ó, de 0 até menos 4, tá? Até menos 4. Então, ó, eu tenho aqui 0, vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ó, primeira coisa também, ó, do lado direito, no X, é positivo. Do lado esquerdo, que é esse lado de cá, negativo. Mesma coisa Y, lado de cima é positivo. Lado de baixo, negativo. Sempre assim, tá? Nunca se esqueçam disso. Aí vocês me perguntam, professor, como que eu sei que aonde Y é positivo, aonde Y é negativo? Aonde X é positivo, aonde X é negativo? Então, a gente tem, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ó, Y, a parte de cima dele é positivo, parte de baixo negativo. X, o lado direito é positivo, o lado esquerdo negativo. É só para vocês não esquecerem, tá? Então, agora é fácil. Tem as coordenadas. Então, quando Y é 1, quando o X, desculpa, sempre X primeiro. Quando o X é 1, o Y vai ser 0. Então, basta eu fazer isso aqui, ó. Toda vez que for uma das minhas coordenadas for 0, eu vou marcar o meu pontinho bem no ponto de origem, em cima da própria linha do meu próprio eixo. Então, ó, X é 1, Y é 0. Então, o meu pontinho fica aqui em cima, tá? Agora, quando o meu X é 2, o Y vai valer menos 3. Então, vamos lá. Eu tenho X é 2, então eu vou descer até aqui. Vou descer onde? Até no rumo do 3. Porque o Y é menos 3. Aonde ele se encontra é onde eu marco meu ponto, tá bom? Aonde eles se encontrarem é onde eu vou marcar meu ponto. Por isso que ele tá bem aqui no finalzinho. Y é 2, X é 2, Y é menos 3. Tá bem aqui o ponto. É onde ele se encontra, onde eu marco. Na outra coordenada, eu sei que o X é 3, o Y menos 4. Então, vamos lá. X é 3, então eu vou descer até onde está o menos 4. Desci. Vou pegar o menos 4 e vou encontrar com o X. Eu vou no eixo X. Aonde eles se encontram é bem aqui no final. Então, é onde eu vou marcar meu ponto, tá? Aqui está o meu ponto de intersecção entre eles. Por último, eu sei que quando o meu X for 4, o meu Y é menos 3. Foi o que a gente fez aqui agora, né? Aqui, nós vamos fazer agora. Meu Y é 4, o meu X é 4, o meu Y é menos 3. A mesma coisa, vou pegar o 4, vou descendo até o rumo do menos 3 para Y. Vou pegar aqui o menos 3 e vou pontilhando até eles se encontrarem. Aonde eles se encontrarem é onde eu vou marcar o meu ponto. O ponto de intersecção entre eles é bem aqui, tá? Essa aqui é a coordenada 4,3. 4 para X, menos 3 para Y. 4, menos 3, na verdade. E por último agora,
nós vamos ter que, quando x for 5, o y é 0. Basta eu chegar aqui no ponto 5 de x, marcar meu ponto aqui. Por quê? Tudo que está em cima da linha aqui, ó, é o meu ponto de origem. Como o meu y é 0, eu marco no meu próprio ponto de x. Tá bom? Dúvidas, meninos? Perguntas? Dúvidas, perguntas? Não? E por fim, como que eu vou representar isso daí? Tá vendo esses pontos aqui? Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? É aqui onde a minha parábola ela vai, ó. Ela tem que passar por todos esses pontos, tá? Então ela vai ter que passar por esse aqui, ó. Ela começa, posso pegar ela lá de cima. Ela vai ter que descer aqui, ó. Aqui, aqui, subir agora. Pronto. Representar graficamente, então, é fazer isso, ó. Ó. Ela passa por todos os pontos, embora aqui não tá representado os pontinhos certinho, ó. Mas se você for lá no menos 3 com 4 aqui, ela está, tá vendo? Ela sobe aqui no ponto de origem e aí ela desce lá no menos 4. Tá vendo? Aqui, ó, menos 4 com 3, ó, que seria esse aqui, ó. Menos 4 com 3, tá vendo? E depois ela vai subir entre o 4 e menos 3, ó, aqui, ó. Ela vai subir entre o 4, ó, tá vendo que ela pega o ponto certinho, ó, 4 e menos 3, e ela vai passar no ponto de origem também aqui no 5, porque nesse ponto é 5 para x e 0 para y. Nesse início aqui é 0 para 1 para x e 0 para y. Ela vai passar em todos os pontos. E é assim que eu represento o gráfico em forma de uma parábola, tá? Então tá aí, meninos. Hoje a gente viu como que é a representação do gráfico, né? Na função de segundo grau. E então na próxima aula nossa, a gente vai ver então como calcular a função de segundo grau. Então, tem duas formas de calcular, vou ensinar as duas, tá? Por Bhaskara e uma outra regrinha. Perguntas, dúvidas? Falta só 2 minutos para essa aula acabar, que é o tempo que o Zoom nos deixa, que resta, que o Zoom permite que a gente continue e depois ela acaba automaticamente. Vocês não têm dúvidas e nem perguntas? Não entenderam como fazer o gráfico de uma função quadrática? Se pedir para vocês fazerem, vocês conseguem fazer? Na dúvida, como eu disse a vocês, essa aula está sendo gravada, ela vai ser encaminhada lá no Google Classroom. E se você tiver dúvida, volte lá, tá? Não deixe de rever essa aula para tirar suas dúvidas. E é isso. Como vocês não têm dúvida, então desejo a vocês um bom final de semana. Anote tudo no seu caderninho, tá? Principalmente essa parte de gráfico de função quadrática. E não deixem de estudar, que é importantíssimo que vocês estudem. Como eu disse para vocês, nós teremos algumas atividades, uns questionários para vocês responderem, tá bom? Então, tenham um bom final de semana, bons estudos e bom descanso. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau, meninos. Tchau, tchau. Todos colocaram o nome aqui para mim, né? No bate-papo. Então, tchauzinho.